tudo bem? Estamos começando mais um programa Pingo nos Is aqui pela TV Litoral Panorama. E o assunto desta semana é suicídio. Números alarmantes de casos de suicídio em todo o Brasil, o estado de Santa Catarina e também falar sobre o assunto suicídio, que muitos ainda têm como tabu que suicídio não se divulga. E saber com o pessoal essa questão, divulga, não divulga e o que divulgar, porque nós temos que tratar esses números alarmantes do aumento do suicídio. Hoje comigo nesse programa, a professora Micheline, antropóloga, e também a professora Vera, que é do curso de comunicação da Univale, para justamente falar essa questão da mídia, se divulga ou não divulga e como divulgar essa situação. Começando com a professora Micheline, essa questão, professora, são números assustadores de suicídio e que a gente tem que trabalhar esses números, não é isso? Isso mesmo, boa noite a todos e a todas. É muito importante que a gente divulgue, mas depois a professora Vera vai falar de que maneira que isso deve ser divulgado, com ética, com cuidado, né? Com muito cuidado, e às vezes as pessoas não têm noção. Por exemplo, no mundo, por ano, quase 1 milhão de pessoas morrem em função de suicídio, elas se suicidam. Sim. Quase 1 milhão. No Brasil, são 11 mil pessoas que se suicidam por ano. A cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil se suicida. O estado de Santa Catarina é o segundo maior estado do Brasil em números onde as pessoas se suicidam. Então nós temos aí números que são gritantes e outros dados que estão aí para que a gente possa então acompanhar e para que a gente possa trabalhar com prevenção. Por exemplo, 80% dos casos são homens que se suicidam, 20% são mulheres. E olha que interessante, a maioria deles são solteiros ou solteiras, são divorciados ou divorciadas, ou viúvos ou viúvas. E quando nós pensamos nessa porcentagem onde nós temos homens e mulheres, as mulheres casadas correm mais risco de se suicidar do que homens casados. Isso também é interessante. Nós temos que pensar o porquê. De que maneira, então, que essas relações, no caso dos homens, protegem os homens contra o suicídio, e no caso das mulheres, acaba sendo um risco. Sim. Se nós falarmos na população brasileira, hoje, as pessoas que mais se suicidam são os indígenas. 50% é uma etnia, então, que prevalece no sentido de suicídio. E se nós pensarmos também na faixa etária, hoje são os nossos idosos, são os velhos que se suicidam mais, 70%. E, professora, assim, antropologicamente falando, quais os principais motivos de ser essas categorias, essas classes, essas idades aí que a senhora trouxe? Vamos lá. Primeiro, as etnias indígenas. Em função de hoje haver toda uma globalização, essas pessoas, então, elas são atravessadas por uma falta de referência. O alcoolismo também muito grande dentro das aldeias indígenas, a falta de perspectiva dos jovens. Entre os indígenas, quem se suicida mais são os jovens, de 10 a 19 anos. Então, esse é um dado interessante também. Certo? Tem um outro dado, Micheline, que, por exemplo, os jovens de 10 a 14 anos no Brasil chega a ser em torno de 40%, Isso. né? E isso foi um aumento que aconteceu de 2002 para cá. 30%. Exatamente. Então, é um número muito alto, né? Sim. E no mundo, não sei se a Micheline tem esse dado, a cada 40 segundos alguém se suicida. Isso é um absurdo. Por isso né? que quase 1 milhão por ano. Exatamente. E as pessoas não têm noção disso. E um outro dado... E são números também, né, professoras, que são tratados como suicídio, porque muitas vezes família, alguém encobre isso, né? Ou não é caracterizado. Né? Isso, principalmente nas classes ditas mais abastadas. Em função de seguro, em função de você que... a vida social. Isso, da vida social. O interessante, um dado interessante também, que existe o suicídio maior nas cidades onde a desigualdade social não é tão grande, onde a pobreza não é tão grande. Então, existe aí também todo um vazio existencial. Nós vivemos num mundo onde o consumismo é exacerbado, num sistema capitalista, onde as pessoas elas acabam se cobrando muito. Então, como falava Durkheim, o suicídio é um fato social. Nós não podemos tratar o suicídio simplesmente como uma doença ou como uma fragilidade do indivíduo. É um indivíduo situado dentro de uma cultura. É fundamental que a gente atente para isso. Certo? No caso aqui de Santa Catarina, por exemplo, o que a gente percebe? Algumas sociedades
cidades mais fechadas, aí eu falo assim, as cidades tipo assim, Pomerode, que foi alarmante, né? Depois Guabiruba, parece que hoje Guabiruba está num salto, num crescendo, né? Em Balneário Camboriú. Então, assim, o que é que a gente percebe? Onde há uma maior frustração, né? De não conseguir se, assim, talvez superar problemas, né, financeiros, emocionais. Uma sociedade onde ela trabalha por um viés de uma meritocracia, só que essa meritocracia ela não é condizente com a realidade. Exatamente. Isso acaba frustrando. E um outro dado interessante, que nós no programa anterior nós falamos da zona rural. Sim. Dentro da zona rural, o suicídio também é muito grande. Principalmente pela ingestão de agrotóxico. Sim. É importante pensar que no primeiro momento 60% das pessoas elas se suicidam no mundo, elas são por enforcamento. Segundo lugar, armas de fogo e intoxicação, por veneno mesmo, envenenamento. Sim. Só que nós não podemos deixar também de refletir sobre uma questão que é fundamental. Quando a pessoa ela vai se suicidar, geralmente ela pede socorro. Então, existem... Ela dá sinais antes. Ela dá sinais. É a gente que não consegue ler, isso, né? Isso. Ou não quer ler. Ou não quer ler, né? Você se acomoda. Por exemplo, quando acontece um suicídio, geralmente essa pessoa, ela tentou de 10 a 20 vezes antes de se suicidar, realmente, legitimamente. Né? O número de tentativas é até muito grande. Né? Então, geralmente essa pessoa, existe uma mudança brusca no comportamento dela. Uma pessoa, por exemplo, muito alegre, que de repente ela se torna muito triste durante algum tempo. Uma pessoa que você começa a perceber que ela está utilizando drogas. Sim. Uma pessoa que demonstra um comportamento depressivo, certo? Uma pessoa que diz que vai se suicidar. E que diz que vai se matar, né? Problema, né? E aí as pessoas, às vezes, no entorno, acham que é bobagem, que aí vem com aquela tolice. Ai, quem diz que vai se matar, não se mata. Não, se mata. São sinais. E até a gente tem um trabalho muito interessante do Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? Isso. Que é aquela questão que se diz que a pessoa não quer ouvir, ela quer ser ouvida, né? Isso. E é esse o trabalho. E às vezes essa dificuldade, como a professora falou, que a pessoa avisa, eu vou me matar, vou matar, é brincadeira dela. Não, ela quer ser ouvida. Isso. E muitas vezes é assim, a gente faz o papel inverso, né? Que é dar conselho, e não é isso, né? Não, então, é isso que é o mais importante, até do CVV, no 141, né? Que é no sentido de fazer o papel do amigo, né? De ficar ouvindo. Porque às vezes o que essa pessoa tem, gente, e se a gente pensar que aumentou muito entre os jovens de 10 a 14 anos, é justamente um momento de muitas mudanças, né? Então... É uma guerra interna, né? Então assim, o pai, a mãe, os amigos que não percebem, a professora que ignora. A gente tem que olhar para esse jovem, porque eu acho que assim, uma coisa muito importante a gente perceber que a vida hoje do jovem é muito mais, vamos dizer assim, difícil, porque a gente está com mais problemas, Sim. né? A colocação no mercado, os avanços tecnológicos. Então, assim, o mercado está mudando tanto que ele não vê perspectivas, inclusive, nesse sentido. As relações humanas também mudaram muito, né? Como é que tu vai te relacionar com o outro, né? Os amigos mudam rápido, né? Redes sociais e as relações, também, né? eu digo assim, até amorosas. Mas olha que interessante, né? Entre os idosos, por exemplo, por que tem um número tão grande de idosos? Ainda são os idosos que se suicidam mais. Justamente por isso, eles se sentem sozinhos. Claro, rejeitados em função das doenças crônicas, mas muito também pela solidão, de serem realmente marginalizados, não se sentirem mais funcionais numa sociedade de consumo. Então, eles... O que eu vou fazer da minha vida, não é? Então, eu vou me suicidar. Então, se eles tiverem alguém para ouvi-los, para ouvi-las, as mulheres idosas, provavelmente esse número ele pode diminuir. Agora, é importante, nós não podemos tratar o suicídio também por um viés moralista. Claro. Né? Porque quando nós tratamos o suicídio por um viés moralista, nós não conseguimos conversar sobre ele. Então, você não pode simplesmente dizer para a pessoa, olha, você não pode fazer isso. Você não deve pensar isso. Isso é pecado. Você tem uma vida interessante. Não é nada disso. É você entender o contexto que essa pessoa faz parte. Eu volto a falar, o suicídio é um fato social. Se é um fato social, ele não está só relacionado a uma fragilidade daquele sujeito. Muitas vezes, aquele sujeito é até muito corajoso. Sim. Certo? Claro, imagina. É até muito corajoso. Chegar a tirar a própria vida. Tem que ter coragem. Desespero. É um desespero. Né? É um desespero.
desespero. Então a gente tem que inverter essa lógica. Vamos ouvir a pessoa, vamos ouvir. E eu acho mais importante que isso, é que como essa faixa, tô falando, a Micheline está falando mais dos idosos e eu mais nos jovens. É preciso falar sobre esse assunto, né? A própria Organização Mundial da Saúde, o que ela pede, né? Pede que os pais falem, que os professores falem e que os amigos falem, porque a gente não pode ignorar, né? E geralmente isso é são uma pessoas que realidade. smovem bullying também. Bullying. Aí estão com um momento são marginalizados. difícil. Aí estão num momento difícil, né? Tu entende? Em casa, ou com amigos, enfim, rejeição, né? E essa questão também dos jovens, recentemente aí, que agora sumiu um pouco da própria mídia, a questão do Baleia Azul, né? Aquele jogo que é um jogo de rede social. Com e certeza. Que os pais estão ali, toma aqui o celular, toma aqui a televisão e não me incomoda, fica no teu mundo aí. Muitas vezes nós sabemos disso, que a internet ela é muito mais perigosa do que as ruas. Porque na internet hoje, os jovens têm contato com o mundo inteiro. E você não sabe com quem que esses jovens estão tendo contato. Sim. Não é que você tenha que dizer para o jovem não utilizar a internet, porque ela tem todo um lado positivo e ela é importante para a formação desses jovens. É o acesso, né? Mas também, por outro lado, ele vai ter acesso a tudo. Sim. E muitas vezes ele não consegue observar e entender que talvez aquelas pessoas que estão no outro lado que ele está dialogando são pessoas que têm ideias perigosas, Separar extremistas. certo e errado, né? O certo e errado com é que certeza. acontece isso. Pois é, mas aí é que entra novamente a família, né? Eu acho que a gente não pode tapar A o orientação. olho, né? Fazer de conta que não está acontecendo nada. Observe seus filhos, né? Uma dica que eu dou, né? Assim, observe seus filhos, seus adolescentes, né? Porque eles, às vezes, eles têm dificuldade justamente de comunicação com o mais velho, principalmente o pai e a mãe. Por quê? Porque eles são, vamos dizer assim, eles querem dessa criança, eles querem desse adolescente uma coisa, vamos dizer assim, para se orgulhar. Perfeita. Isso. E isso não existe, gente. O que Não existe isso. tem que ser amor, tem que ser aceitação, tem que ser ouvido, né? Essa coisa de ficar ouvindo o filho. Ai, como é que foi na escola? Como é que foi com teus Na própria amigos? universidade, né? Meu Nós Deus, trabalhamos em verdade. vários cursos como Sim. medicina, direito. Muitas pessoas e jovens acabam escolhendo esses cursos, que são cursos reconhecidos pela sociedade, em função da pressão dos pais, Sim. dos familiares. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes esses jovens, eu vi de muitos jovens, eu queria ser ator, eu queria ser atriz, eu queria ser jornalista. Sim. Mas eu não escolhi essa carreira em função de toda uma pressão da minha família, do meu círculo de amigos. Então vamos prestar atenção. A vida é muito curta e ela pode se tornar ainda mais curta se essas pessoas realmente elas se frustrarem. E se Com elas certeza. viverem infelizes. Bom, nós estamos falando sobre a questão do suicídio aqui, estamos com a professora Micheline, antropóloga, também a professora Vera, que é do curso de comunicação, para a gente falar essa questão desses números alarmantes. Santa Catarina é o segundo estado com o maior número de suicídios no Brasil. E esses números assustadores no mundo todo. Nós estamos falando sobre isso. A gente vai para o apoio cultural rapidinho e a gente volta falando também sobre essa questão, a divulgação disso pela mídia e como divulgar para buscar aí diminuir esses números e auxiliar quem também está nessa situação. A gente volta daqui a pouquinho, após o nosso apoio cultural.